Boa tarde, Eduardo. Boa tarde que a alegria todos. recebê-lo aqui. Satisfação É imensa. um prazer muito grande e ainda mais que vamos falar de um assunto que é tão pertinente, Sim. que é falar sobre a paternidade. Sim. Amanhã é o dia do papai, né? Isso. A gente comemora isso no Brasil. E é tão gostoso ter o privilégio de ter alguém que lhe chame de pai, né? Sim. Massageia demais os tímpanos da gente, como macia o coração também. E ninguém melhor do que você para me falar isso. É uma honra estar aqui com você, tratando de um tema tão importante, que é o Dia dos Pais. É um momento da gente refletir e buscar uma estratégia de conviver com os pais, honrar a presença do pai, procurar estratégia de convivência do dia a dia. A gente precisa ter uma boa relação, a gente precisa respeitar os pais e, principalmente, a hora de homenagear é em vida. Então, homenageie seus pais, vivam as experiências, procurem entender também o seu pai. Quando você fala isso, você fala de papai e de mamãe, né? Isso, família, É né? É muito família. importante, o contexto familiar. Como a gente está falando do Dia dos Pais, Sim. né, a gente vai tratar do Dia do Pai. Então é muito importante a gente entender isso. Às vezes a gente vê famílias, pessoas que procuram a gente no consultório com um sentimento de vazio, porque não disse algo para o pai, porque não dialogou sobre um assunto importante, porque não viveu certos momentos, e depois que essa pessoa tem sua finitude, vem a morte, não tem mais o que fazer. Não. Então a hora de homenagear, a hora de viver com pai, com mãe, com família, é enquanto todos estão presentes. É aquela história, diga que ama enquanto a pessoa está viva. Diga que ama, homenageei enquanto é vivo. Viva a presença real do dia a dia. Aproveite seu tempo. Todos nós temos dificuldades, temos problemas de tempo, mas aproveite o tempo que tem com seu pai. Viva intensamente esses momentos. É importante você... A figura do pai é muito importante no seu familiar. Sim. Mas quando não tem a presença masculina do pai, que a mãe assume essa paternidade também, como é vice-versa? Existe Sim, muito. existe. Como é que funciona, Eduardo, na cabeça da criança, na cabeça do adolescente? Porque quando o pai separa da mãe e vai embora e ela passa a ser pai e mãe, ou o pai se separa, filha, cria o filho também, passa a ser pai e mãe, como é que fica a cabeça desse adolescente, dessa criança, e como é que o pai e a mãe têm que se conduzir? Vamos lá, é muito importante a gente entender que o modelo familiar hoje, ele mudou. Algumas características. Nós temos famílias compostas por duas mulheres que vivem juntas, por dois homens que vivem juntos e que criam uma criança. Então é muito importante entender a definição do que é amor, do que é atenção, do que é carinho, do que é processo educacional. O processo educacional, ele indifere ser por homem ou por mulher. Né? Por questão de orientação sexual, isso não é determinante em nada. O que a gente precisa entender é que uma construção familiar saudável, ela se dá por relações saudáveis. E não simplesmente por ser relação hétero ou ser relação gay. Isso não é definição. Muito bom isso que você está falando. A gente precisa entender e respeitar a orientação de cada família, de cada estrutura familiar. Seja na questão sexual, seja na questão religiosa, seja na qual questão for. Mas a gente precisa respeitar as características sociais e a individualidade daquela família. Então, uma família bem estruturada, seja composta só pela mãe ou só pelo pai, por duas mulheres, por dois homens, casal hétero, ela vai ser determinante com o amor, com o carinho, com o processo educacional que aquela família tem. A gente precisa refletir sobre isso, né? O fato de ser casal hétero ou ser um casal gay, isso não vem ao caso. Lógico. O que vai definir o amor, a atenção e o processo educacional saudável. E o equilíbrio familiar. Equilíbrio, que é a questão de ser saudável dentro da família. Sim. É não ser aquela família. O fato de estar casado e vivendo mal, aquela criança também vai ter reflexo daquela relação que está com dificuldades. Com certeza. A gente precisa enfrentar. Como o momento é um momento de alegria dos pais, o que é que a gente precisa tratar? Respeitem seus pais. Desde que o mundo é mundo, existe choque de gerações. Lógico. Legião Urbana tem uma música muito boa que é Pais e Filhos. Sim. Você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende de seus pais. Você culpa seus pais por tudo. É um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então, esse choque de gerações sempre existiu na humanidade. O que a gente precisa evoluir hoje é compreender essas dificuldades e dialogar.
buscar um diálogo com respeito, com estratégias, para que aquela família funcione de forma mais adequada. Todos nós temos defeitos, mas todos nós temos muitas qualidades. Então vamos trabalhar os defeitos e fortalecer as qualidades. As qualidades. E a relação do pai e filho de hoje é diferente totalmente da relação, por exemplo, da minha relação com meus pais. Com certeza. Completamente sem diferente. Dúvida. E a gente tem que se adequar. Não é que a gente vai deixar de ter todo aquele princípio que você teve. Porque a sua educação, que eu tive a educação dos meus pais, evidentemente que eu levo um pouco para o meu filho. Sim. É normal. Sim. Né? Sim. Mas você tem que ter muito cuidado para você também ter o equilíbrio. Sim. Existe esse equilíbrio. Existe. Precisa existir esse equilíbrio. Existe. Não é, Eduardo? A vida é equilíbrio. A gente passa o tempo todo buscando isso. Nós buscamos equilíbrio alimentar, nós buscamos equilíbrio familiar, nós buscamos equilíbrio financeiro, nós buscamos equilíbrio emocional. É a luta da vida, faz parte do ciclo. O ser humano é um ser evolutivo. Nós temos que buscar ser uma pessoa em evolução, em crescimento emocional, espiritual, em tudo. Para que com isso a gente seja realmente evoluído, para que a gente deixe uma história, um legado de vida positivo na sociedade e na nossa família, né? É muito importante isso. E o respeito dentro da família, ele é primordial. Nós entendermos o que você acabou de dizer, que existe uma diferença de gerações. Sim. Não é que estava errado e agora está certo, e agora está certo e antes estava errado, ou vice-versa. Não é isso. É que os conceitos vão evoluindo, os conceitos vão mudando. Tem coisas que permanecem, o amor, o respeito, a atenção, mas outras melhoraram, né? A gente pode dizer que tudo melhorou? Não. Tem coisas que estão complicadas, a gente está priorizando muito as questões financeiras, a gente vive num mundo muito acelerado, a gente vive num mundo de pouca atenção, às vezes vive muito no mundo virtual, né? Por isso que não é bom, todo extremo na vida é queda, a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, dentro desse princípio, é muito importante entender o seguinte: precisamos nesse momento, que o momento Dia dos Pais, Dia das Mães, as nossas datas comemorativas, elas são datas de reflexão. O que é que eu posso fazer pelo meu pai? O que foi que eu não fiz? A data é um ato meramente simbólico, mas que serve de momento de reflexão. Eu acho que todos os dias é o dia do papai. Todos os dias. É o dia da todo mamãe. Dia de honrar, de valorizar, de respeitar. Né? Isso. Então, é o dia da família. Dia da família. Então, é isso que é importante. Nós refletirmos. Olha que legal, viu, menino? Vocês que são papai, aí vocês têm que ver. Eu tô aqui aprendendo. Eu sou pai, a gente todo dia, até porque não tem cartilha para criar filho. Não existe. Eu vou criar meu filho assim. Existe. Não existe a cartilha. Não existe. Você é que vai criando e vai aprendendo com ele. E buscando estratégias dentro. A frustração dentro do processo educacional, ela é muito importante. Todo pai vai dizer não. E aquele não tem que ser dito. Aquele não é porque o pai é ruim, não é porque o pai... Não, pelo contrário, é para mostrar para o filho que o mundo não é do jeito que ele ou eu ou qualquer um aqui quer. O mundo não funciona do jeito da gente. Vocês são assim, meninos? Fala aí comigo. Você diz não, o teu menino tem quantos anos? Tenho 2. Uma tem 10 e a outra tem 5. Então já dá para dizer não. Com certeza. Você diz muito não? Muito não. Tem que dizer hoje. Porque hoje está, como ele falou, está muito acelerado. É 50% de não, 50% de sim ou é mais? 50% de não hoje. Eu acho que eu digo mais, eu acho que eu sou mais, viu? Mas é por aí, né? É um processo educacional. Então a gente vai ter, em alguns momentos, vão acontecer frustrações. E tem alguns pensadores, algumas pessoas que tratam do comportamento humano, que falam que o ser humano só cresce na adversidade, ou seja, na dificuldade. É na dificuldade que a gente pensa nas estratégias. Tem um ditado popular que diz que ninguém é bom piloto em céu de brigadeiro. O que é isso? Céu de brigadeiro é aquele céu tranquilo. Azulzinho sem nuvem. Bonitinho. O piloto se torna bom piloto quando? Em turbulência, em situação de dificuldade. A vida é assim, isso é uma linguagem simbólica, metafórica, mas que serve para explicar que a gente passa por dificuldades e nós vamos evoluir à medida que essas dificuldades vão existindo e que nós vamos buscando estratégias para vencê-las, para trabalhar ou para conviver com elas. Às vezes você sofre um acidente, perde um membro, perde uma parte do corpo, você vai viver sem aquela parte, mas você vai buscar novas estratégias, novas perspectivas. Então, nesse momento a gente precisa refletir um ponto principal. A figura paterna, quando existe, ela é muito importante e ela precisa ser valorizada, ela precisa ser respeitada e principalmente aproveitar enquanto está na terra, enquanto está em vida. É homenagear quando se vai
não tem muito resultado. Gera muito sofrimento muitas vezes. É bacana isso, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Sensibilidade. Né?